Boa noite a todos. Estamos aqui no terceiro episódio do Primo Síndico. Hoje vai ser um episódio para falar com a doutora. Ela não gosta que chame ela de doutora, É verdade. mas é a doutora Antônia Leonida. Ela é advogada, jovem advogada, advogada de sucesso. E hoje também presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB. E hoje vai ser um dia bem legal que a gente vai falar sobre diversos temas polêmicos, certo, gente? Porque é importante que a gente discuta essa parte para que a gente evolua e ande para frente nesse sentido. Quero dizer que a gente está honrado em te receber aqui, tá, Antônia? Principalmente depois de ter escutado a tua história. É uma batalhadora, é uma pessoa trabalhadora também, dedicada, né? E hoje pode ter certeza que é só o começo, né? O que tu tá vivendo hoje é só o começo, porque o justo e o trabalhador eles multiplicam por onde eles passam. A mão dessas pessoas, até espiritualmente falando, porque a Bíblia também fala disso, ela diz que o justo ele pode cair 7 vezes e levanta 8. E quem se dedica com excelência também cresce bastante. Tenho sempre escutado boas referências suas por onde a gente passa. Então, para nós é uma honra ter você aqui, né? E eu vou deixar você falar um pouquinho agora, que eu falo pra caramba, tá? Então, fica à vontade, estamos à tua disposição. Obrigada, Renan. Primeiro, gostaria de dar uma boa noite para o pessoal de casa. É realmente uma honra estar aqui com o Renan falando de uma coisa que eu amo, que é o direito condominial. Eu acredito que depois que a gente é picado por esse bichinho do direito condominial, a gente não consegue mais sair. Então, vou até pedir as ressalvas aqui, que hoje, apesar de tu estar falando como advogada, hoje nós vamos falar de amigo para amigo do direito condominial, falar com o pessoal de casa sobre esses assuntos, que são super importantes, sobre trajetórias. Acho que é bem importante a gente ressaltar de onde nós viemos, até para transmitir para quem está iniciando, seja advogado, seja estudante, seja algum prestador de serviço do direito condominial, um síndico orgânico que está ali perdido, não sabe o que fazer, tá assustado, meu Deus, que mercado é esse que parece que você tá no campo de batalha, mas já lhe adianto daqui que hoje nós vamos entregar o ouro, não é isso, Renan? Sim, 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 sim. Bom, a primeira pergunta, né? Que eu acho que é a mais importante, porque quando a gente fala de onde a gente veio, pelo menos depois que eu te escutei no dia que tu foi lá no escritório, eu pude ver de uma outra maneira o teu caminhar. Por quê? Porque quando a gente tem que batalhar mesmo, a gente sabe tudo o que a gente passou e o valor que a gente dá em tudo e principalmente nas pequenas coisas. Então eu queria te pedir para tu contar aí como tu chegou nesse ramo de condomínio e o que é que faz você ficar nele também. Olha, bem importante. Bom, Renan, acho que como a maioria das pessoas que ingressam nesse mercado condominial foi caindo de paraquedas. Mas antes disso, eu sou nascida aqui no interior do Maranhão, em Nova Olinda, uma cidade aí um pouquinho distante, bastante subdesenvolvida, que a gente sabe que para poder construir uma carreira tinha que sair de lá, mas não foi diretamente da cidade de Nova Olinda do Maranhão. Eu tive um histórico familiar de violência doméstica, até conversei contigo. Hoje é uma pauta que eu gosto sempre de mencionar, porque nós sempre imaginamos que nós saímos de um local de sucesso. Quando você imagina o Renan todo aí alinhado, posturado, a gente nunca imagina que ele saiu de uma situação de dificuldade. Isso é muito bom até para que as pessoas consigam ver onde você pode chegar. Claro que eu estou bem ali, bem no comecinho do degrau, a escada é bem maior. Mas quando eu iniciei, eu nasci nesse interior do Maranhão. Nós tivemos, eu, minhas duas irmãs e a minha mãe, nós tivemos que fugir para outros estados, né, para outros municípios, porque o nosso pai era alcoólatra, né? E aí tinha esse histórico de violência familiar. A gente teve que mudar para vários locais. Eu mudei para outros estados, morei em Roraima, enfim. É uma história que daria até um livro. Que massa. Mas, utilizando tudo isso, algumas pessoas poderiam ter a postura de vitimização. Poxa, eu não tive ali, não saí de uma educação 100%, sempre foi em escola pública. E como a gente tinha que se mudar para vários outros estados, quando eu achava que eu estava aprendendo uma coisa, mudava de escola. Então, assim, foi muito difícil.
mas tudo aquilo serviu para me impulsionar, saber onde eu queria chegar e principalmente entender que as oportunidades não iriam bater na porta duas vezes, porque quem é filho de pobre sabe como é que é difícil demais. Minha mãe teve que batalhar muito para criar as 3 filhas. Hoje nós 3 estamos formadas, mas assim, a gente veio desse cenário. Então, no momento em que eu decidi que eu queria ser advogada, isso eu sempre soube, desde o princípio, eu disse, eu vou segurar com unhas e dentes essa oportunidade, vou ter o máximo de experiência ali dentro da faculdade, o máximo de estágio, tudo que for possível eu vou fazer. E é assim que eu iniciei. Eu comecei no estágio do Tribunal de Justiça, depois fui para empresas e apareceu uma oportunidade de estágio com uma pessoa muito legal, uma advogada condominialista, a doutora Jaciara Alves, um beijo. Hoje nós somos amigas, mas naquele primeiro momento ela chegou, não, aqui a gente mexe com direito condominial, com direito de família, direito civil, e assim eu comecei minha atuação. Meu primeiro contato já foi na faculdade. E eu vinha com esse histórico de muita batalha, então eu sabia que se eu quisesse aprender e criar laços, conexões, entender como funciona a advocacia, eu já tinha que começar dali. Então, assim, já também deixa essa outra dica para quem está começando. Não espere o momento de você se formar. Ou quem está saindo, não espere a oportunidade perfeita. Comece com o que você tem já de agora. E foi isso que eu fiz. Eu pensei, eu preciso aprender, mas a gente sempre diz que estagiário é bicho liso. Não tinha o dinheiro nem do salgado, só tinha dinheiro para Xerox. Então, o que é que eu pensei? Meu Deus, eu vou usar da minha estratégia. Cheguei e falei, doutora Jaciara, olha, a senhora precisa ali de uma mão de obra qualificada. Eu não tenho livros, e os livros eram caros. Na época, não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje no Google. Eu cheguei e disse para ela, a senhora compra esses livros, que a senhora vai ter uma mão de obra qualificada e contraprestação eu vou aprender. E eu queria entender o direito condominial para trazer mais qualidade para o meu trabalho. Foi a partir do momento em que eu observei que todo mundo estava correndo para as áreas mais comuns, cíveis, criminal, previdenciário, e não tinha ninguém olhando para o condominial. E aí eu pensei, São Luís, vários condomínios, residenciais, comerciais, uma oportunidade muito grande. E para quem é pobre, eu só tinha uma arma com uma bala, eu só tinha que dar certo. Então eu pensei, é bem aqui que eu vou agarrar essa oportunidade. Ela me recebeu de braços abertos e ela foi comprando os livros e eu fui conseguindo aprender, porque na faculdade, por incrível que pareça, a gente passa por cima desse assunto, não tem uma cadeira específica. Então todo advogado hoje condominialista, ele precisa se especializar de forma autônoma, a gente mesmo busca atrás desse conhecimento. E assim iniciei minha trajetória. Inicialmente como advogada associada e hoje como advogada autônoma já tem um tempinho, né? Inclusive agora em fevereiro já não serei mais jovem advogada, terei completado aí 5 anos de profissão e aí vou entrar na advocacia em geral. Mas esse primeiro momento foi crucial, porque os meus primeiros passos eles se iniciaram exatamente na época da faculdade. E aí você tem 2 opções, que eu acho que é isso que todo mundo que carrega uma bagagem de pobreza, de dificuldade extrema, faz. Ou eu me vitimizo, ou eu utilizo tudo aquilo que eu tô fazendo para me impulsionar. Eu fui pobre, eu ralei, eu passei fome, pois eu vou dar 3 vezes o dobro. A gente falava lá que a gente dava nosso sangue, e literalmente é dar o sangue. Então, quando você não faz aquilo que era entregue. Eu sempre fazia, sempre faço aquilo a mais. Dentro do que eu posso e às vezes até além. Isso que faz com que você seja um profissional diferenciado. É quando você deixa de ser um prestador de serviço de administrador de condomínios para você abrir um podcast e disseminar conhecimento. É a partir desse momento que você consegue compreender o que você precisa fazer, não só a sua função social, que é você entender e perpetrar isso. Foi aí que eu entrei na Ordem dos Advogados, não só, né, por essa questão, mas também para fazer conexões, que é um outro ponto. E aí foi onde eu vi a oportunidade de tirar uma dúvida, de conhecer pessoas que passavam por essa mesma dificuldade. Foi entrando na Comissão de Direito Condominial e conhecendo pessoas incríveis, né, como o doutor Rodrigo, doutor André, doutor Ricardo, assim, vários advogados incríveis que chegaram e disseram, você é jovem advogada, a gente vai segurar aqui na tua mão se tu precisar e vamos junto. E também dialogar sobre os mesmos problemas, que é algo que a gente enfrenta no direito condominial. A dificuldade de não ter, às vezes, um entendimento pacificado. Então, a gente debate essas ideias, esses problemas. Então, assim, a minha trajetória foi crucial para o que eu estou vivendo hoje. Você pode se vitimizar ou não. Eu optei por pegar toda essa carga emocional, todas as situações que aconteceram na minha vida e determinar que a minha vida não seria como iniciou.
pegar toda a força que a minha mãe trouxe e utilizá-la como referência, que hoje para mim ela é referência de mulher, de guerreira, é tudo. E utilizar tudo isso como força para me impulsionar e me manter. Então, o que me mantém hoje no mercado é a vontade de crescer e dar certo e ser feliz. Mas principalmente de ter sucesso para que a minha família não passe por tudo aquilo que eu passei. Que eles tenham uma opção de seguir sem os traumas, que é algo que, para quem está começando, é mais difícil. A gente carrega aquela bagagem. Então, independente do que você esteja hoje fazendo, saiba que aquilo que começou não vai te determinar. E foi algo que, inclusive, você falou para mim, né, Renan? A tua condição não te determina. E, de fato, a tua história de vida também não determina quem você é e aonde você vai chegar. Às vezes você é o primeiro que vai ter sucesso da sua família. Às vezes vão dizer, pra que tu tá indo pra Assembleia até mais tarde, ou trabalhando assim, mas só você entende. Você tem que ser fiel também ao que você acredita. E foi assim que eu iniciei. Peguei tudo isso, coloquei nas costas e disse, é aqui que vai ser a minha mala de energia para conseguir atingir meus objetivos. Muito bom. Tem um ponto aí que é muito massa que tu falou, que é a parte do transbordo, né? Hoje a gente faz algumas mentorias em São Paulo, né? E a cooperação e a que o nosso mentor, que é o Johnny, fala que é a coopetir, que é competir, mas cooperar. Óbvio que no mercado condominial vai ter momentos que a gente vai ter que dialogar mais, vão ter momentos que a gente vai ter tensão, né? É normal. Mas que a gente tenha o respeito, a hombridade e tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, é muito importante isso que tu falou, né? Essa questão do transbordo, porque quando a gente vem aqui para criar um podcast, para levar conhecimento para as pessoas, a gente está começando a transbordar. Ou seja, não dá mais para a gente reter o que a gente aprendeu no nosso trabalho. Então, que a gente sempre transborde, né, em tudo que a gente fizer, que é justamente a bênção que a gente carrega. Cada ser humano tem a sua, e quanto mais abençoado você é, mais você transborda. Então, isso a gente sempre tem como um princípio de transbordar por onde a gente passa. Então, parabéns aí pela tua trajetória. Eu escutei, mas a gente queria que o pessoal soubesse como é que era, né? E é importante a gente saber que nada que a gente viu de negativo nos define, velho. O que nos define são os nossos hábitos, o que nos define são as nossas escolhas, o que nos define são os nossos aprendizados, o que nos define é como a gente leva as coisas. E o que nos define mais ainda é o nosso apetite, que eu vi em toda a tua conversa, um apetite de crescer como mulher, como profissional, e que isso vai te levar a outros patamares. O que eu costumo também dizer é que mais ou menos 8 anos de trabalho tu fica especialista em tudo que tu faz. Hoje, eu não me sinto assim mais com um desafio de, digamos assim, de dominar as atividades do meu trabalho. Agora a gente tem outros objetivos, que já meio que está dominado. Acredito que para você também seja da mesma forma. Mas o que eu quero saber de ti é o que é que tu vê na tua carreira que te faz encher os olhos e para onde tu está olhando, construindo cada passo para o teu futuro no direito condominial. Essa é uma pergunta bem legal. Eu acredito que só quem trabalha com direito condominial consegue ter uma sensação de quando você consegue resolver um problema que vai afetar toda uma coletividade. Quando você tem uma demanda e você tem êxito, você consegue trazer o êxito para aquele cliente. Mas quando o seu cliente são 192 unidades, 200 unidades, 300 unidades e você consegue resguardar o lar de 300 famílias,
é totalmente diferente. Eu acho que isso que você vai para uma assembleia, consegue levar pautas que você consegue ver a diferença, sabe? O condomínio deteriorado, depois o condomínio bem organizado. As contas organizadas, você consegue ver aquele síndico crescendo e aprendendo mais, e tudo se alinhando, essa satisfação é que faz valer a pena. E dentro do meio condominial foi o que mais me chamou a atenção. Eu pensei, cara, aqui eu consigo fazer a diferença. É o que a gente faz a diferença para tantas pessoas, a ponto de você ficar em êxtase depois de cada uma assembleia. É algo que só quem faz assembleia sabe, a adrenalina que passa no nosso corpo quando a gente consegue fazer uma assembleia, trazer aquele resultado, debater pautas e conseguir fazer com que as pessoas equilibrem os interesses coletivos com os individuais, que é algo que a gente vê muito dentro de condomínio. Então, assim, meu objetivo dentro do direito condominial é aplicar tudo o que eu tenho de conhecimento, aprender muito mais, mas não somente isso. Eu vejo que o nosso mercado ele precisa de inovações, ele precisa se abrir a outras possibilidades. E eu acredito que cada pessoa dentro da sua individualidade consegue trazer um quezinho diferente para tudo aquilo que toca. Então, o Renan tem algo que ninguém mais tem. A Antônia tem algo que ninguém mais tem. E no momento que você toca, você consegue fazer a diferença ali. Isso que me motiva a continuar fazendo o meu trabalho. É quando eu vejo que realmente aquilo que eu quero está sendo atingido. É exatamente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Né? Claro que isso a gente vai organizando a nossa esteira de serviços, vai melhorando a excelência, otimizando procedimentos burocráticos dentro ali do nosso escritório, para poder trazer uma excelência e, consequentemente, ter uma contraprestação financeira, que é o que vai fazer a gente crescer mais. Então, tem algo que só quem sente, né, dentro da sua profissão, que está satisfeito com aquilo, que é quando você realmente sente que não está trabalhando, está fazendo algo muito além, tem um propósito de vida ali dentro. E, claro, toda essa outra questão jurídica de fazer a resolução dos casos e fazer o diferencial. Eu faço isso tanto enquanto advogada, prestando serviços para condomínios, para empresas, mas também pela comissão, que é o momento em que a gente consegue desenvolver projetos, tanto para advocacia condominialistas, mas no meu caso eu sempre levo ideias pautadas na jovem advocacia, porque é aquilo que eu vivi, então consigo ajudar nessas duas frentes. Um dos pontos que me fez buscar a ordem dos advogados foi esse, eu disse, não adianta eu ficar sentada na minha cadeira só reclamando. Se eu vejo que algo precisa ser mudado, é necessário que eu busque essa mudança. Então, eu disse, eu vou começar a participar e propor projetos e estar lá junto para ajudar, com pessoas que têm esse mesmo objetivo. E assim a gente consegue construir algo, né? Algo grande, algo que já transcende qualquer interesse pessoal ou de publicidade. É realmente o propósito. Dessa forma, realmente é algo que eu sinto a satisfação de estar fazendo algo da minha vida e tendo esse objetivo. Bacana. Tem uma pergunta para ti. O que é que te motivou a ser presidente da Comissão de Direito Condominial em 2024? Olha, pessoal, eu já fui presidente do Conselho da Jovem Advocacia, né? As coisas vão surgindo. Eu sempre entrei, como eu disse, por aquele motivo de, poxa, quero mudar, quero trazer a mudança. E o Dr. Caio Saraiva, através das comissões, ele sempre dá oportunidades para quem quiser participar. Então eu disse, vou participar, e fui convidada depois para ser conselheira, depois de conselheira, presidente do conselho. E aí fui como secretária da comissão de condominial. Surgiu ali a possibilidade de ser presidente, eu disse, vou assumir, vou vestir a camisa. Exatamente porque tudo aquilo que a diretoria faz, todos os membros juntos também assim o fazem. Um diferencial da nossa comissão é que a liderança tá com o nome ali na placa, não muda nada. Nosso objetivo é o mesmo. Sim. Todo mundo ali quer organizar projetos, ações, e eu sabia que todo mundo ia vestir a camisa junto comigo. No início, eu vou admitir aqui pra ti, Renan, que eu fiquei assim, meu Deus, eu sou jovem advogada. Toda a galera lá com seus escritórios, com muitos anos de experiência, atuação no mercado, eles vão dizer o quê? Não, a gente não quer uma jovem advogada, a gente quer alguém que já tenha mais anos. E foi o contrário. Todo mundo, assim, super aceitou, disse, ó, pode contar aqui com a gente, nós estamos junto contigo. Então, o objetivo foi continuar os nossos projetos, colocar aquele quezinho que cada pessoa consegue inserir,
Mas me surpreendi e aprendi muito com essa experiência, porque às vezes, e isso foi algo que eu percebi, as limitações estão em nós mesmos, né? Então, quando eu imaginei que eles poderiam talvez dizer, não, a gente quer um advogado de mais tempo, né, com mais experiência, eu não prestei atenção do tanto de tempo que eu já estava lá, junto com eles, segurando de mão dadas, e eles também vieram e seguraram na minha mão. Assim, nós caminhamos, fizemos um congresso maravilhoso em 2024 e agora em 2025 tem vários projetos também incríveis que a gente vai desenvolver, já está aprovado, só no ponto de executar. Então, assim, fico muito feliz, agradeço a comissão, né, todos os advogados que realmente têm esse objetivo, porque no momento em que os advogados se alinham, a gente cria projetos que a gente vê os síndicos participando, conselheiros participando, a gente consegue também trazer esse propósito, né, essa ideia de vamos disseminar conhecimento. E todo mundo sendo concorrente, mas não rival, faz com que o mercado seja diferente. Hoje, eu vejo, tirando algumas exceções mesmo, eu vejo uma coopetição lá e muito respeito, tá? Houve momentos de guerra lá na Comissão de Direito Condominial, mas que, na minha visão atual, eles foram superados. Então, é muito importante também ver que os advogados condominialistas, eles têm passado por um transbordo no nível de maturidade, no nível de entendimento, no nível de competição que não existe mais. Agora as pessoas realmente colaboram. Até porque, Renan, veja bem, no momento em que eu, como advogada, chego num condomínio, coloco o preço lá embaixo, aí vem determinado advogado, coloca mais embaixo, a gente fica nessa briga de preço, quem é que vai perder mais? Com certeza são os advogados. Além dos advogados, o condomínio, porque não tem um prestador de serviço que trabalhe de forma feliz e ativa, sem receber pelo menos um valor que custeie as suas despesas, o ônus que você tem para desempenhar aquele trabalho. Então, a briga de preço ela afeta principalmente a classe. No momento em que nós nos organizamos e entendemos que existe uma valorização que é inerente, que tem que seguir a tabela da OAB, que é um norte, né, para a gente estipular e precificar os honorários, nós conseguimos valorizar o nosso trabalho. Mas também chegar numa assembleia e colocar aqui o nosso preço sem estar brigando. Não, olha, pessoal, se for por uma questão que você olha, escolha, mas o Renan aqui também é uma empresa bacana, tá tudo bem. E é esse clima que a gente quer passar. Você chega numa assembleia, tá todo mundo cansado, vindo do serviço. Ninguém quer ver advogado brigando, ninguém quer ver administradora brigando, a gente só quer resolver o problema. Eu queria até comentar que a gente passou por um. Esse é o nível de trabalho que eu gostaria de ter com a maioria dos meus colegas de administradora. Eu tive um condomínio de alto padrão que nos procurou, né, para fazer o orçamento lá, para auxiliar eles na administração. E as duas pessoas que foram ao meu escritório falaram: olha, eu estou indo para a empresa tal. E o que eu disse para eles, para os dois clientes, que hoje são meus clientes, foi o seguinte: olha, se você fechar com a empresa tal, eu não vou ficar chateado, porque você está bem assessorado. Então, fiquem bastante à vontade. Tenho muita gratidão por essa empresa. É um colega de trabalho que a gente trabalha já em sinergia, né? E que prospera também, porque ele realmente ele coopera, né? E todo ano bate recorde de prosperidade em tudo que ele coloca as mãos. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar isso para o cliente mesmo, né? O cliente é que vai decidir. Não porque a gente está querendo rasgar o preço e depois você não consegue entregar um serviço de qualidade porque o seu preço está abaixo do seu custo operacional. Então, isso é uma realidade do mercado condominial. Hoje, a maioria dos síndicos já acordou para isso. Eles já compreenderam que eles vão se envolver em problemas quando eles querem economizar abaixo do necessário. E outra coisa, a empresa está lá para servir, ela tem que ter margem para ter uma melhoria operacional, para mudar uma farda bacana para o colaborador, para fazer uma prestação de contas decente,
para fazer as compras do condomínio de uma forma decente. Então, tudo isso gera onerosidade. Se você não tem uma margem adequada, o condomínio é que vai perder. Na advocacia também não adianta ter 50, 100 condomínios se você não conseguir abrir as ações de cobrança, se você não conseguir defender o condomínio, se você não fizer o contencioso para evitar problemas E, judiciais. Renan, isso já aconteceu comigo. Pra a gente também não falar que, nossa, os sabedores. Não, gente, no começo não conseguiu precificar ali direito, achei que era uma demanda. Na hora o condomínio era bem mais distante. A demanda matando e era um condomínio que estava na fase de incorporação. Então, assim, era serviço triplicado. O que que aconteceu? Um mês, quando eu botei ali, que a gente vai fazer aquela nossa prestação de contas, eu estava pagando para trabalhar. E aí é um outro ponto. Em determinados momentos, para você crescer, você precisa demitir o cliente. Porque senão você vai pagar para trabalhar. E pior que pagar para trabalhar é perder um contrato bom que você tem por estar direcionando a energia para o contrato errado. E isso estava acontecendo. Bom, isso é uma estratégia primordial, né? Nas nossas mentorias que nós fizemos, justamente, você não precisa de muito cliente, você precisa do cliente que te pague bem, até menos clientes. E se você tiver uma margem adequada para trabalhar, você vai conseguir prosperar e fazer o seu negócio crescer. Então, isso é a parte mais importante de empresários que, querendo ou não, os empresários do meio condominial precisam ter uma visão de longo prazo. Como você vai aumentar a sua estrutura se você não tiver uma margem adequada? Como você vai fazer, prestar um serviço diferenciado, um atendimento diferenciado, se você está cheio de coisa para fazer e coisa que não dá resultado? Como você vai investir num negócio novo, se até no próprio meio ou em outra coisa, se você não tiver uma margem adequada? Então, são todas essas reflexões que o empresário condominial ele vai ter que ter, seja ele advogado, seja ele administrador, seja ele a pessoa que entrega material de limpeza, né? E tá vindo também a reforma tributária, tá? Tá vindo aí a questão das fiscalizações com Pix. Então, isso é algo que o empresário vai ter que colocar na conta e fazer o que precisa ser feito para que o cliente entenda o real valor do serviço prestado. E aí é um ponto importante, porque se o seu cliente está reclamando muito e cobrando muito e a contraprestação está muito baixa, talvez o problema também seja de comunicação por parte da gente, do advogado, da administradora. Você está conseguindo transmitir essas informações necessárias para o seu cliente, do seu ticket, a valorização, os procedimentos? Porque a comunicação, eu acho que é um dos principais pontos que permeia o direito condominial. Seja na parte de prospectar clientes, seja na parte de dialogar com condôminos, com o conselho. É a comunicação que é crucial. Então, teve a comunicação, organizou procedimentos, não resolveu, demita esse cliente, porque esse cliente vai trazer uma consequência maior lá na frente. E aí tem a gestão, Renan. Não adianta a gente ser advogado e achar que é só fazer processo ou prazo, né? Que às vezes a gente no começo tem essa percepção, mas não é. Você só vai conseguir ter essa visão de tá dando lucro ou tá dando prejuízo se você tiver uma boa gestão. E aí eu acho que isso também vale para a administradora. Com certeza. Porque não adianta ter não sei quantos condomínios se você não está vendo o LL, que é lucro líquido. E empresa que não dá lucro, ela quebra. Então não tem jeito. Você tem que olhar para isso e tomar as devidas decisões, tirar um cliente ruim, até para poder entrar um cliente novo. Isso é uma oxigenação, né? Cliente lá que tá dando R$ 1.000 de margem, aí tu faz uma prestação de conta para ele, aí tu faz até ajeita um portão para ele e ele não te paga porque ele disse que a tua fatura já é muito grande. Aí tu ainda faz a limpeza da piscina, aí tu ainda faz a limpeza de caixa d'água. Então, assim, tem coisas que se o empresário, se o advogado, empresário também condominial, não estiver olhando, ele vai sofrer diversas retaliações, porque o dinheiro não aceita desaforo, né?
Então, que a gente compreenda também isso para que a gente consiga ter a visão que vai nos colocar no lugar correto. E sobre demitir cliente, se não te traz propósito, lucro ou ele te dá te preenche, é melhor sair, né? E muitas vezes esse cliente que te paga pouco ainda fala mal de você, Aí né? que tá, você tem que estar alinhado, né? Tem que ter um propósito alinhado. A gente sabe que hoje no mercado tem alguns profissionais que são fora da curva e que são uma exceção, que não têm os mesmos propósitos, não têm as mesmas ideias que nós temos em relação a como trabalhar. E o que eu entendo, Renan, é que essas pessoas, naturalmente, elas vão se conectar com pessoas que pensam de forma semelhante. E você não, nós, por exemplo, nós profissionais, podemos escolher, opa, isso aqui não tá certo, eu não vou ficar. Porque um profissional, para ficar no mercado condominial durante anos, ele precisa ter ética, moral, precisa ter confiança, boa reputação, além de fazer o trabalho bem feito. Com certeza. É impossível você se perpetuar nesse mercado condominial, ainda mais aqui em São Luís, que a gente sabe que todo mundo se conhece e é uma característica desse nosso mercado, se você não tiver essas características. E aí que tá. Opa, chegou um cliente aqui para mim, jogou lá embaixo, ou então, como já aconteceu também, o cliente chegou aqui, não, vamos te contratar aqui, assessoria jurídica, e metade dos honorários é nosso. Esses negócios de ajeitadinho, pode procurar que uma hora vai chegar. Então, esse é um problema. Hoje a gente tem a comissão de fiscalização na OAB. Então, o advogado que age de forma a infringir alguma norma do Código de Ética e Disciplina, ele tem sanções que ele pode responder quando ele não age da forma correta, além das sanções cíveis e criminais. Mas é uma questão que você tem que pensar para além. Porque pode demorar processo, procedimento administrativo. Mas quem você quer ser no mercado? Quem você quer ser no futuro? Você quer ser conhecido como o cara que resolve, que trabalha direitinho, que tem boas referências ou não? Porque o caminho mais curto e que tem uma remuneração boa nem sempre é o melhor. Na maioria das vezes, o caminho mais curto é aquele caminho que você tem um dinheiro rápido, mas lá na frente vai te causar um problema. E o caminho mais extenso, que é aquele com cheio de obstáculos, que você rala, 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 parece que não tá entrando dinheiro. E você fica, meu Deus, por que eu escolhi essa área? E depois você se renova e continua, continua, continua. E é o ponto da persistência do direito condominial que a gente precisa ter. Então, não adianta você procurar esse caminho mais curto. No primeiro momento pode ser até o melhor. Mas não adianta, a gente tem a estrada mais extensa, só que ela vai lhe garantir que lá no futuro você consiga botar sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. E foi isso que eu busquei. Começou desde que eu era estagiária. Esse caminho difícil de não, eu vou atrás, eu vou tentar, eu vou buscar, vou me profissionalizar, vou fazer networking, vou conhecer advogados. Várias vezes engoli o orgulho de pensar assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço, vou perguntar. Já aconteceu. No começo você tá ali, surgiram situações, perguntei para um advogado, pesquisei e resolvi. E naquele primeiro momento foi o que fez eu continuar persistindo, né, nesse meu objetivo. Mas é a estrada mais longa, a mais difícil e a mais cansativa. Eu tava com um colega na academia e eu vi uma pessoa assim bem forte, né? E esse colega, ele é personal. E a gente tava lá na academia e tal. E eu perguntei, cara, tá muito grande aí o braço desse cidadão, né? Ele, não, meu amigo, aí ele tá muito bem acompanhado. Ou seja, ele tava usando esteroides, né? O cidadão. Então, assim, sempre vai ter alguém que quer um atalho, certo? Seria muito mais fácil para mim pegar e tomar um esteroide e passar de 103 quilos para 89 com esteroides. Mas o que eu faço é ir todo dia. E eu já consegui mudar aí boa parte da minha massa gorda e massa magra. Mas ainda não está do jeito que eu quero. Mas é o que tu falaste, a persistência é que ela vai construir um bom trabalho. Sobre esse tipo de comportamento do prestador de serviço pagar dinheiro para outro, cara, isso aí o cara cai. Não tenha dúvida, ele vai cair. É só uma questão de tempo. Aí às vezes a gente leva uma porrada na vida e não sabe por quê. É porque tá fazendo coisa errada. Então a pessoa precisa ajustar a conduta orientada para onde ela quer crescer.
E não se desesperar, porque Deus é justo também. O justo, ele cai 7 vezes e levanta 8. É verdade. E quem trabalha de forma decente e honesta, bota a mão e a coisa cresce. Certo? Tudo que você coloca a mão de forma decente, de forma honesta, que você constrói através do seu trabalho, que você constrói através do seu crescimento pessoal, que você constrói através dos seus resultados, é outra conversa. Então, muitas vezes, esse pessoal que começa coloca lá um preço, porque ele não está pagando imposto de quando ele quer, de onde ele quer chegar. Então, quando você for colocar um preço de um serviço, você já tem que ver, pô, cara, daqui a 3 anos eu quero estar nesse patamar aqui de faturamento. Deixa eu ver aqui quanto é mais ou menos de imposto para eu já colocar hoje. Até para você materializar aquilo. Então, o pessoal bota lá embaixo, é aquilo que eu te expliquei. O próximo cliente que entra, ele tira a margem do anterior. Então, se você não tiver uma visão estratégica, uma visão que te leve para ir para um lugar melhor, você não sai do canto. E a visão pequena, ela vai te limitar. E isso é uma dor de crescimento. Eu passei por fases na empresa que me fizeram, me doeu muito. Todas elas. A minha primeira fase foi quando eu tinha uns 18, tinha uns 19 condomínios, eu perdi uns 3, assim, em um mês. E ali eu percebi que eu estava errado, né? O resultado, ele grita, né? E eu, cara, eu tenho que mudar. E tive que mudar. Tive que melhorar. Tive que ver onde não estava legal. Tive que fazer curso. Tive que me estruturar. Não tinha gerente. Eu tocava tudo. Tocava prestação de conta, entregava boleto. Fazia comunicado, fazia notificação, fazia multa. Eu fazia tudo. Com 17 condomínios. Acho que tinha umas 3.000 unidades, 2.000 unidades nas nossas mãos. E, cara, aquilo foi deixando a operação estagnada. E eu percebi que, cara, se eu quiser chegar em 40, eu não vou poder mais agir da mesma forma. Aí contratei um gerente, contratei mais gente para administrativo, contratei mais pessoas para me auxiliar, contratei uma consultoria de recursos humanos que eu, quando comecei, era mais grosso, mais ignorante. Eu precisei me amoldar, porque também quem é grosso e ignorante não prospera em condomínio. E eu precisei me amoldar ao mercado. E eu digo que foi Deus que me colocou nesse ramo, porque eu precisava passar por essa ralação, que o ramo condominial é de uma ralação tremenda, né? Então, sobre isso, você vai cair. Não tem jeito. Faz errado, você vai cair. E é muito importante que a gente saiba que é uma questão de tempo. Pode ser que demore uma semana, 2 semanas, 3 anos, 5 anos, uma hora cai. Então, essas pessoas elas vão ser tracionadas pelo mercado a se retirarem. Para não dizer que elas vão levar um pé na bunda, eu fui mais educado. Vai sair, né? Agora, é um mercado muito desafiador. E é importante porque, o ponto que você mencionou, porque não é só quem faz certinho ou quem faz errado. Todo mundo vai cair. Todo mundo vai cair. E um ponto importante é você analisar bem o seu cenário, onde você está enquanto empresa, enquanto advogado também. Essa mesma parte de gestão a gente tem que fazer como advogado, para você compreender onde você está errando nos seus procedimentos. Isso independe, né, pessoal? Tanto para advogada, administradora, qualquer tipo de prestador, até como síndico, você precisa ter uma análise, uma gestão de tudo que você está tocando. Então, se eu estou tocando aqui um escritório de advocacia, eu tenho que compreender quais são os meus procedimentos. Se tem algo ali, tem algo na minha linha que está errando demais, é o meu operacional, o que está faltando? Um acompanhamento? Está faltando criar um procedimento? Tudo isso é importante. No momento em que eu identifico, eu consigo suprir, eu consigo analisar aqueles procedimentos, criar esse planejamento, saber se eu estou direcionando muito para o operacional ou não. E tudo isso vai repercutir no seu resultado. Mas vai acontecer. O importante é que você esteja atento para que essa sua queda não seja uma queda que demore tanto a ponto de você perder o time.
O outro ponto que eu vou te perguntar, que é uma pergunta estratégica, eu acredito que essa é a pergunta que ela impulsiona carreiras no mercado condominial. Como você lida com a alta pressão do mercado condominial e não deixa isso te afetar na tua vida pessoal e na tua saúde? Olha, essa é a pergunta de milhões para todo mundo que atua no mercado condominial. Eu confesso que quando eu era estagiária e eu ouvi meu primeiro xingamento, foi impactante. Doeu, eu pensei, meu Deus, eu tô só trabalhando e esta senhora está me ofendendo. Não vou falar nomes aqui para nossa live não cair. Mas assim, ninguém quer ser cobrado, então a gente lida com isso. Mas teve uma mulher que foi muito marcante na minha história. Eu trabalhei muito com cobrança. Hoje a gente criou um procedimento, né, específico que eu otimizei e organizei, algo realmente produzido de forma humanizada lá no escritório para fazer as cobranças de taxas condominiais. E essa condômina em específico, ela me marcou porque eu passei a compreender que tudo aquilo que acontecia dentro do mercado condominial não era sobre a minha atuação profissional. Às vezes, 1% por alguma questão de comunicação, de ajuste de procedimento, mas principalmente é sobre o que a pessoa está vivendo. Essa condômina recebeu uma carta de cobrança, que é um procedimento padrão, mas ela tinha depressão e ela tinha perdido emprego, ela estava devastada. E quando recebeu a carta de cobrança, ela ficou assim, por que que não me mandaram uma mensagem? E às vezes a gente investia o procedimento para o condômino devedor não se acostumar, então alternava a ordem do ciclo de cobrança. Mas ela receber aquela carta naquele momento foi tão impactante que ela entrou em crise. E aí eu tive que acalmar ela, a gente conseguiu resolver depois. Eu fui pessoalmente no condomínio, conversei com ela, eu gosto de ter esse contato. E eu compreendi que nada é sobre a gente, mas quando cai na mesa do Renan, ou quando cai pro Renan, é da minha natureza ouvir aquela pessoa. Então, a gente teve muito resultado nos condomínios na parte da cobrança porque eu não atendi o seu José e dava um esporro nele. Eu ouvia o que ele dizia, compreendia. Às vezes eu sabia quem. Ah, não, minha esposa faleceu. Ah, tudo bem, senhor. Não, gente, eu entendo. Olha, meus pêsames. Você tem uma abordagem humana e compreender o outro como o outro. E quando eu consegui separar isso, eu entendi o papel que eu tinha em mediar esses conflitos, em compreender essas situações e ajudar essas pessoas e deixar lá toda aquela carga emocional. E no começo foi difícil, porque quando você chega, às vezes você vem pesado. E o que que ajudou? Foi compreender isso, que é sobre o outro, não é sobre você. Que o que ele está vivendo faz com que você tenha um propósito muito maior em ter que ajudar essa pessoa, em ter que compreender aquela situação dela e ajudar ela a visualizar o cenário. Às vezes você está numa assembleia de um dia que todo mundo ali está estressado. E Renan sabe disso porque eu participei recentemente de uma assembleia com ele. E o pessoal tava, meu Deus do céu. E ele sentado, não, pessoal, não é assim. E foi explicando até que tudo chegasse à solução. Quando eu separei o que é direito condominial, minha atuação e meu papel como advogada, do meu papel também como esposa, como filha, como irmã, como tia, eu consegui compreender o que eu tenho que carregar para qualquer um desses lugares. E mais que isso, compreender que tudo que eu estava fazendo em cada um desses papéis tem que me tornar uma pessoa melhor onde quer que eu passe. Aí, às vezes, você está estressado, busque a sua espiritualidade, busque Deus. Eu também descobri na corrida algo que me faz, assim, me superar cada vez mais. É um momento muito íntimo comigo e com Deus, que quando eu estou lá, sempre eu acho que eu vou morrer. Normal. Mas eu sempre tô ali, ai, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir. E eu sempre consigo me superar. Eu achava que eu não conseguia 5 quilômetros, depois 10 quilômetros e fui me superando. Corri mais de 100 quilômetros ano passado, nessa brincadeira Que de legal. vou buscar. Mas também coisas novas, canoagem, busque um hobby novo, busque algo novo que te faça se sentir sempre vivo, mas que você compreenda seu papel em qualquer lugar que você esteja. E aquele condomínio me estressou. Ore por ele.
peça a Deus que Deus consiga ajudá-la a sair daquela situação e que ele possa superar. Às vezes as pessoas só querem um abraço. Elas querem gritar contigo para ser ouvido. E você só tem que chegar e dizer: tudo bem, senhora, eu compreendo. Eu posso lhe ajudar com algo? Você desmorona a pessoa, porque às vezes ela só quer brigar. Você chega lá com uma outra postura de quero ajudar e mediando as situações e tudo muda. Então, a partir do momento que eu consegui separar isso, eu utilizei tudo que acontece para me tornar uma pessoa melhor, né? E aí conseguir mediar e fazer isso em todos os âmbitos da vida. Massa. Vamos lá agora para uma pergunta diferente. Eu vou te perguntar uma coisa, tu vai me perguntar uma coisa sobre a mesma coisa. Qual livro tu indicaria para quem está começando a trabalhar com condomínios? Advogado? Qualquer pessoa, em geral. Ai, nossa, essa é boa. Eu acho que assim, a gente precisa trabalhar primeiro a nossa cabeça. E existe um livrinho pequeno chamado O Poder da Autorresponsabilidade, que ele é muito importante, e isso independe de ser advogado, administrador ou não. Compreender que papel que você tem e tudo aquilo que você terceiriza para o outro, mas que na verdade é um fardo seu. Esse é um livro que eu super recomendo, depois vou até mandar a foto pra gente colocar no story e comentar com a galera, que foi um livro que eu recebi essa indicação e hoje eu apresentei para todo mundo, que de fato é maravilhoso. Esse é do Paulo Vieira, é isso? Isso. Muito bom. Eu vou te dizer o que mudou meu jogo. Comunicação não violenta. Excelente livro. Esse livro ele fala sobre mediação, sobre mediação de guerras. Tá? Não estou falando de mediação de condomínio, que é quase uma guerra, né? Mas a gente está falando de mediação entre o pessoal lá de Israel, que é bem conflituoso. Às né? vezes tem assembleia que até parece. Pois Todo é. mundo sabe que... Então, o pessoal não que o pessoal de Israel seja conflituoso, mas Sim. lá sempre tem muita guerra. Tem muitos conflitos. Né? Então, era uma missão de pacificação. E esse livro ele fala da experiência dos mediadores lá das guerras, quais eram as técnicas. Ele é um audiolivro do YouTube de graça. Então, para quem quiser aí ter uma dica barata para crescer na tua comunicação e ser uma pessoa mais mediadora, você vai avançar muito. Quem me indicou esse foi um terapeuta meu, que nessa época eu precisei fazer terapia. Eu estava muito nervoso, muito conflituoso e ele me ajudou a colocar cada ponto no devido local. E o nome dele é Marcelo Alevato, vou até marcar ele depois. Ele faz terapias sistêmicas e ele conseguiu me mostrar tudo o que eu precisava mudar. E foi muito top, né? Foi muito top. Ele que me deu essa dica. Mudou completamente o meu jogo. O meu jogo foi para outro nível. Eu compreendi as guerras que eu tinha criado, não que eu tinha travado, tá? Que eu tinha criado pela minha comunicação violenta. A comunicação hoje, pessoal, é essencial nos condomínios. É essencial em todo lugar, né? Convenhamos, mas no direito condominial é essencial. Pronto. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Fala aí de um sonho que tu fique confortável em compartilhar para essa nossa audiência de hoje. Bom, eu tenho um sonho. Um sonho, acho que assim, não dos sonhos pessoais que a gente sempre tem, né? De crescer, buscar transbordar na nossa família, ou dos sonhos profissionais, de crescer em relação a clientes, escritório, expandir mais. Mas um sonho pessoal E aí acho que até a gente pode desenvolver juntos, Renan, já que tu também tem essa ideia de propósito, mas criar uma ação social dentro do nosso meio condominial que possa trazer mais paz. Algo que a gente possa fazer, porque a gente tem hoje diversas frentes, nós temos projetos, congressos, ações, mas eu ainda não vi dentro do mercado condominial alguma ação social que possa fazer com que as pessoas resgatem aquela empatia pelo próximo, que foi algo que eu venho acompanhando aí durante esses mais de 5 anos, porque foram 5 anos de formada, mais a época que eu era estagiária, que foram 3 anos, que eu percebi que as pessoas foram se tornando mais duras, porque, né, muita coisa, inflação, dificuldade, o Pix agora. Então, assim, algo que possa resgatar mais essa empatia.
várias situações que vão acontecendo e vão deixando as pessoas mais enrijecidas. E a gente pode bolar algo no sentido de trazer uma ação social, algum projeto legal, para que as pessoas se conectem de novo. Eu sei que parece utópico, mas de todos os projetos que eu vejo, nenhum faz com que as pessoas fiquem mais próximas umas das outras. E o condomínio é uma mini sociedade. É um mini mundinho onde tem pessoas de todos os jeitos, todos os valores, todas as necessidades, cada um com uma consciência diferente. E pode prestar atenção que os condomínios que mais tem confusão e briga é um condomínio onde as pessoas não têm empatia e não veem o outro como um próximo, como um vizinho que eu quero bem, onde eu possa dialogar com ele. Quando a gente traz essa perspectiva, o cenário muda. Você consegue conduzir uma assembleia e conversar sobre ideias, não discutir, porque falta um pouco de empatia, falta um pouco de ser humano. Eu acho que falta a gente trazer isso, resgatar. Agora, como é que é o desafio? Bom, é bacana a tua proposição, interessante. Eu acredito que isso pode ser, sim, um tema até de um trabalho online, né? Eu acho que ele tem mais impacto, e um trabalho nas assembleias, e aí teria que envolver também a OAB e o Sinacom, para que a gente tivesse, antes de todas as assembleias, uma apresentação sobre isso. Fosse o primeiro tema em 100% das assembleias, que se tivesse um advogado da OAB ou uma administradora do Sinacom, fosse apresentado uma maneira de pacificar os condomínios, né? Na época de eleição, aparece Lula e Bolsonaro, certo? É terrível. Então, você nem dorme bem, assim, fica uma pressão, uma loucura. Então, as pessoas não respeitam. Então, eu acho que também a gente tem que dar o exemplo, né? Ser respeitoso. E para quem não for respeitoso, eu já passei por diversas situações, assim, de uma pessoa até se levantar na Assembleia e dizer que eu não era homem. Aquela loucura, né? Olha, já chegou para vocês terem noção. Por que que a gente fala isso? Que a gente lida com todo tipo de ser humano. E tem muita gente massa, mas tem uma exceção que tem se tornado cada vez mais violenta. Tivemos assembleias agora com advogadas que tiveram voz de prisão, porque... Ah, voz de prisão. Já teve assembleia que teve um condômino que disse que ia me dar um bog. Para você ter noção do nível. Então, assim, a gente pode desenvolver esse trabalho, é algo que eu acho que a gente pode dialogar, criar uma cartilha da mesma forma que teve a da violência doméstica, algo que possa conscientizar as pessoas do poder desse diálogo, da comunicação aberta. Sim. Pode prestar atenção que a maioria dos conflitos que a gente tem em condomínio, a maioria se resolve dialogando com a mediação e não, de certa forma, com ali uma intervenção judicial, administrativa, sempre se resolve, na maioria das vezes, dessa forma. Então, já fica aqui o convite também para as administradoras, o Renan. Podemos fazer aí uma collab nesse sentido, que eu acho que ajuda. Eu acho que tudo que a gente faça com o objetivo de mudar o próximo para melhor, trazer algo, né, social, já é de grande valia. Mesmo que atinja só poucas pessoas, mas já atingiu o seu objetivo. Se só uma mudar a perspectiva e compreender, a gente já consegue sanar. Sim, então, sim. é um projeto que eu acho que a gente pode, até porque nós estamos no janeiro branco, voltado para a questão da saúde mental. Então, nada mais importante que aproveitar esse mês e já tentar essa abordagem mais humanizada. Quantos síndicos já renunciaram por conta disso? Quantas pessoas já ficaram mal por esse tipo de desrespeito, desonra, né? E tem uma coisa que eu queria dizer agora que mudou o meu jogo também, que eu acho que é importante a gente compartilhar. Eu tô lendo um livro que ele é do J.B. Carvalho, que ele é o bispo da igreja que eu congrego, que é a CN São Luís. E ele, na primeira folha, eu li umas 5 vezes, que eu, caraca, velho, isso aqui tem que mudar agora. Ele falou o seguinte: a reclamação é a adoração ao adversário, certo? Ou seja, se eu tenho confusão, conflito, eu não vou ter crescimento. Como um condomínio quer prosperar, melhorar, andar para frente, vencer as suas próprias dificuldades, se só existe conflito e reclamação? Então, isso é um princípio. Não adianta você querer crescer reclamando.
isso vai ser uma torneira da tua energia. E a gente vê muito isso em condomínio. E eu acredito que isso cabe a uma cartilha e a gente começar, ó, gente, um lugar para prosperar, ele tem que ter agradecimento. Que tem pessoas que trabalham. Vocês já agradeceram a essas pessoas? Que tem um advogado aqui que está colocando dinheiro dentro do condomínio. Você já agradeceu o advogado do condomínio? Você já agradeceu o administrador? Você já agradeceu o síndico por cuidar de vocês, do imóvel de vocês? Feedback positivo ali. Você já agradeceu, mesmo que ele erre, ele tá lá. Né? Mesmo que não esteja legal, ele tá lá. Tem que agradecer. E a gratidão, ela é um princípio para o crescimento. É a adoração ao Senhor. E onde tem o Senhor, ele é dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele vai colocar dinheiro naquele condomínio, ele vai dar um jeito, o dinheiro vai surgir, milagres. ele opera milagres. Uma pessoa que está devendo muito, do nada recebe um dinheiro, paga. E para operar milagres, tem que andar alinhado com Deus. Fora que isso valoriza até o seu imóvel. Quem é que não quer morar num lugar de paz? Todo mundo quer, mas a gente vê, poxa, aquele condomínio, o pessoal não dialoga, você já até fica... Eu, por exemplo, participo das coisas do meu condomínio e olha, só quero paz, porque quando eu chego da confusão das coisas, eu só quero chegar lá e ó, dormir tranquilo. Todo mundo quer isso, quer chegar no seu condomínio e ter isso. Então, acho que a gente pode desenvolver algo nesse sentido, mas também deixo aqui essa mensagem para os nossos... para a galera que está em casa e que está participando, que vocês possam sempre olhar para esse lado do outro, né? A pessoa está lá, está buscando, poxa, vamos tentar resolver o problema e mediar conflitos, ter uma visão mesmo do outro, a empatia. Isso que realmente faz com que as pessoas caminhem. Eu acho que o mercado condominial de São Luís tende a melhorar muito mais a partir dessa abordagem. E também, claro, se abrindo aí as novas oportunidades de inovações, tudo que está sendo trazido aí de outros mercados, também tem oportunidade de crescimento muito grande aí, Renan. Não é só o que... E aí, vem a outra dica para a jovem advocacia que também está assistindo aqui. Não olhem apenas para aquilo que todo mundo está fazendo. Você tem que buscar uma esteira de serviços, talvez que ninguém está fazendo. Tem um mercado que o pessoal faz, dá para fazer aqui, não é algo ilegal, não é algo imoral. Você pode se implementar, sabe, Renan? Eu percebo que a gente acaba buscando as abordagens mais fáceis e deixando outras oportunidades de mercado que estão surgindo. Sim. E dá para fazer tudo isso com qualificação profissional, com networking. E tudo isso a gente consegue fazer na comissão. Já deixo o convite, né, para os jovens advogados que estão assistindo, que ainda não participam, que querem ingressar nesse mercado, que venham a compor. Nós temos pessoas lá maravilhosas que vão ajudar sempre que necessário, desenvolver trabalhos e também garantir essa qualificação profissional através da OAB. Perfeito. Muito bom. O outro ponto que eu queria te perguntar, a gente já está quase finalizando, mas vai ser uma pergunta mais orientada a qual a dica que tu dá para o condômino para que ele possa ter paz, fazer o que precisa ser feito naquele condomínio, também contribuir e auxiliar, né? Qual é a conduta que, na tua visão, o condômino precisa ter para que isso aconteça e que a gente tenha um ambiente mais respeitoso? Pronto, eu acredito que uma das coisas que a gente sempre toca quando vai numa assembleia é na participação. Quando é assembleia de aumento de taxa condominial e eleição de síndico, bomba. Mas nas outras, a gente não vê essa participação de forma tão ativa. E a ausência dos condôminos nesses momentos de debate faz com que eles não tenham conhecimento das pautas que o condomínio está ali abordando, que o síndico está trazendo, do que está acontecendo no condomínio. Aí quando olha o boleto, uma taxa extra, quando presta atenção ali já mudaram a cor do banco e começam no grupo as críticas. Então o primeiro ponto é compreender que o grupo de WhatsApp não é o meio de comunicação oficial. Esses feedbacks, essas situações, elas precisam ser acompanhadas em assembleia. A assembleia é um momento em que tudo vai ficar registrado, tudo aquilo que é importante será debatido. Então, o grupo de WhatsApp não é um meio de comunicação para a gente abordar isso. Principalmente porque lá ocorre muito crime, muita difamação, muita injúria. Assim, então, evite.
Se você quer dar um feedback positivo ou negativo para o síndico, sempre tem algum canal de comunicação, seja ali o livro de ocorrência, a folha de ocorrências que fica na portaria, ou então pelos próprios aplicativos, onde você pode repassar para o síndico todas as suas reclamações. Se você não tiver, peça para constar em ato, fazendo requerimento em assembleia e leve suas dúvidas em assembleia, que é o momento destinado para isso. Não é grupo de WhatsApp, pessoal. E é importante a gente falar isso porque no momento em que acontecer um crime e você estiver envolvido, você vai estar lá junto. Evite debater, reclamar sem resolver. E é no grupo de WhatsApp que isso acontece. Então, busque esses meios de comunicação oficial, participe desses momentos. Estou com dúvidas sobre o livro de prestação de contas? Faça uma solicitação, pegue o livro, acompanhe, tire suas dúvidas naquele momento. E, principalmente, vamos compreender que levantar afirmações contra o síndico, contra o conselheiro, né, ou contra outro condômino sem ter provas também é crime, principalmente se for algum tipo penal. E isso está acontecendo bastante em condomínio, por isso que eu estou abordando aqui com o pessoal. Muitos crimes contra o síndico, de perseguição. Então, assim, a internet não é terra sem lei. E a gente precisa compreender onde inicia o nosso direito e onde ele termina. O condômino tem muito direito, mas ele precisa saber como acionar esses direitos da forma correta. Então, precisa utilizar os meios adequados. Eu reclamei no grupo do WhatsApp. Não é meio de comunicação oficial. Não vai ficar registrado. Utilize, faça certinho para que você seja ouvido. É o seu patrimônio. É importante que você participe para depois conseguir dizer, mas na Assembleia tal eu estava presente e fiz determinada impugnação. Se você não faz dessa forma, mas reclama no grupo de WhatsApp, você vai estar fazendo o que todo mundo faz, reclamar sem resolver. Então, o primeiro ponto é compreender qual que é o papel, como eu devo reclamar, como eu devo buscar os meus direitos, como eu devo acompanhar as pautas do meu condomínio. Até porque eu acho que a gente conseguiu acompanhar vários condomínios que tiveram situações ruins de brigas, agressões ou de síndicos que não prestaram contas. Isso também é papel do condômino. Se tivesse os condôminos ali pegando no pé do síndico, olha, acompanhando aqui em assembleia, não se chegaria a várias questões. Mas no grupo de WhatsApp a gente sabe que o pessoal tá lá batendo essa pauta. Então, assim, vamos buscar os meios oficiais e saber como acionar da forma devida para que depois vocês possam se valer desse direito. Antônia, excelente contribuição. Quero te agradecer pelo bate-papo de hoje. Foi muito bacana, foi muito límpido, foi muito tranquilo, foi muito enriquecedor. E depois eu vou te dar os cortes, tá bom? Te Tá mando os bom. cortes já para que você tenha e também um completo, tá bom? Gente, obrigado pela audiência, certo? Vocês foram incríveis aqui e podem ter certeza que a gente agradece, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.